Card por casamento ficou mais difícil? Essa é uma pergunta que eu tenho ouvido bastante. E a resposta, pessoal, é que a análise está sim mais rigorosa. Hoje existe menos espaço para o erro, inconsistência e processo mal preparado. Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Marco Antônio, advogado brasileiro especializado em imigração americana, proprietário da Road Visa, e hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas mudanças importantes na maneira como os processos de imigração, né, os processos de green card estão sendo analisados dentro dos Estados Unidos, e principalmente quando estamos falando de green card por casamento. Eu quero aqui falar sobre isso porque eu tenho visto dois discursos muito extremos circulando por aí. De um lado, tem gente dizendo que agora ficou impossível, estão negando todo mundo, casar com americano não adianta mais. Do outro lado, aquela velha ideia de que se o casamento é verdadeiro, não tem problema nenhum, é só mandar os documentos. Nenhuma dessas visões é muito boa, pessoal. A realidade está bem no meio. O casamento verdadeiro continua sendo base fundamental de um processo de green card por casamento. Mas casamento verdadeiro não transforma automaticamente um processo mal preparado em um bom processo. É aí que entra a mudança de postura que estamos vendo por parte dos oficiais. E o que mudou? Nos últimos tempos, pessoal, a ISES, que é a Agência de Imigração Americana, vem reforçando uma postura de análise mais rigorosa dos pedidos de benefícios migratórios. Isso envolve documentação, consistência das informações apresentadas, histórico migratório, elegibilidade e, nos processos que envolvem adjustment of status, também a análise discricionária realizada pelo oficial. Adjustment of status, pessoal, abrindo parênteses, é o green card. Aqui eu quero explicar uma coisa muito importante. Quando falamos em green card por casamento dentro dos Estados Unidos, normalmente temos diferentes elementos dentro do mesmo processo. Existe, por exemplo, pessoal, a petição familiar, o I-130, em que você está demonstrando aquela relação familiar. E no casamento, demonstrar que aquele casamento é verdadeiro, legítimo, de boa fé. E também, segundo análise, mas não menos importante, existe o pedido de green card, o Adjustment of Status, que normalmente é feito através do formulário I-485, quando aplicável. O Adjustment of Status envolve discricionariedade, pessoal. Ou seja, não basta simplesmente colocar um check em algumas caixinhas e concluir que automaticamente existe um direito, um benefício. O oficial analisa o caso, ele analisa os fatos e analisa o histórico. Ele analisa os documentos, ele pode analisar fatores positivos e negativos existentes naquele processo. Isso assusta quando é dito dessa maneira, mas aqui que vem a parte importante da conversa, pessoal. A discricionariedade não implica arbitrariedade. Não significa que o oficial pode simplesmente acordar de mau humor e decidir negar um green card porque quis. Existem regras, pessoal, existem critérios, uma legislação, existe uma política de adjudicação. Eu acho muito importante separar essas duas coisas, então, pessoal, que rigor e injustiça não são sinônimos. Mas vamos lá, o que isso significa na prática? Vamos imaginar um casal de verdade. Um casal que eles realmente vivem juntos, compartilham a vida, têm um relacionamento legítimo, tem documentação demonstrando essa vida em comum, o beneficiário é elegível para o Adjustment of Status, não existe uma questão grave de inadmissibilidade escondida dentro daquele caso, e as informações prestadas são verdadeiras, os formulários estão coerentes entre si, a documentação financeira está adequada, o histórico migratório foi corretamente analisado, o processo foi preparado da maneira correta. Esse casal não deveria assistir uma notícia sobre o maior rigor da imigração e concluir que, pronto, agora não podemos mais conseguir o green card. Não é essa a mensagem. A mensagem correta seria: agora temos mais motivos para fazer isso direito. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Mas onde que eu acho que está o perigo? O problema aparece principalmente quando as pessoas tratam o green card por casamento como se fosse um processo automático. E não é. Às vezes eu vejo que a lógica dos meus clientes é que se casou com um cidadão americano, então é só preparar os formulários. Não é assim. O casamento cria a base para o processo, mas ainda precisamos olhar todo o restante.
Como essa pessoa entrou nos Estados Unidos? Qual é o histórico migratório dela? Existiram violações? Existe algum problema de inadmissibilidade? As respostas dadas em formulários anteriores são compatíveis com o que está sendo declarado agora? Existe algum probleminha criminal? Os documentos realmente demonstram esse casamento existe de verdade? Os documentos realmente demonstram que aquele casamento existe de verdade? A situação financeira está corretamente apresentada? Os formulários contam a mesma história? Olha, pessoal, o processo migratório não é um monte, uma pilha de PDF. Tem que contar uma história. Todos os documentos dessa pilha precisam contar a mesma história. Quando o formulário diz uma coisa, outro formulário diz outra, um documento parece contradizer, e durante a entrevista surge uma quarta versão, aí você começa a ter problemas mesmo. No ambiente de análise mais rigorosa, esses problemas ganham importância ainda maior. E nesse sentido, eu vou até fazer uma observação pessoal. Quando essas mudanças começaram a receber mais atenção, eu parei para pensar até nos processos que nós fazemos aqui na Rosa Divisa. Sinceramente, nossa metodologia não precisou mudar radicalmente. Eu tenho até bastante orgulho disso, porque nós já trabalhávamos dessa maneira. Eu sempre fui extremamente detalhista na preparação do processo de casamento e às vezes até chato. Checo endereço, checo data, comparo os formulários, reviso o histórico migratório, organizo evidências, entendo a história do casal, procuro inconsistências antes que o oficial encontre, penso na entrevista antes mesmo da entrevista acontecer. Então, quando a imigração nos diz que vai olhar isso com mais rigor, a minha reação não é que, meu Deus, como é que vamos fazer isso? A minha reação, na verdade, é de ótimo. Justamente assim que nós já tratávamos esses casos. E eu acredito muito nessa filosofia, porque tem sido aqui a filosofia vencedora nesses casos. Você não deve, portanto, preparar um processo esperando que o oficial faça uma análise superficial. Você deve preparar um processo esperando que ele faça uma análise profunda. Se depois o oficial quiser analisar rapidamente, superficialmente, ótimo, mas o processo sempre esteve preparado para um cenário mais rigoroso. E, enfim, como eu disse, isso não significa encher o processo de papel. O processo completo não significa mandar 1000 páginas. Quantidade não é necessariamente qualidade. Eu posso receber 500 fotografias de um casal e ainda assim ter um processo ruim. Eu posso receber um conjunto muito menor de evidências de um cliente, mas bem selecionadas e coerentes e organizadas, e daí eu tenho um processo muito mais convincente. Esse é um fato. A questão é qualidade, coerência, contexto, organização, saber exatamente o que você precisa provar. Inclusive, uma coisa que eu sempre digo é: não existe uma checklist mágica que funcione exatamente da mesma maneira para todos os casais. Um casal, por exemplo, pessoal, que está junto há 10 anos, tem 3 filhos, imóvel conjunto, conta bancária conjunta. Olha, esse pessoal vive em uma realidade. Agora, um casal que se conheceu recentemente, né? Enfim, está acabando de morar junto, é outra realidade. É outra história, é outra abordagem dentro desse processo. Um casal, por exemplo, que mora separado temporariamente por causa do trabalho, pode ter um casamento absolutamente legítimo, mas aquela situação precisa ser enfrentada, explicada, porque ela é anormal, foge do comum, não deve ser escondida, deve ser enfrentada de frente, né? De frente. Você precisa ir em direção a esse conflito. É por isso que eu gosto de falar em preparação artesanal. Você precisa entender o seu caso. Mas voltando para a pergunta inicial, precisa ter medo de perder o green card por casamento hoje? Se existe algum problema no seu histórico, você precisa descobrir esse problema antes de protocolar. Isso é fato. Se existe alguma inconsistência, ela precisa ser analisada. Se existe uma questão jurídica complicada, ela precisa ser enfrentada. E se o casamento não é verdadeiro, aí evidentemente nós estamos falando de outra situação completamente diferente. Mas, se você tem um casamento legítimo, existe elegibilidade, não existe uma barreira jurídica impedindo aquele benefício e o processo é preparado da forma correta, coerente e documentalmente sólida, não existe motivo para tratar o atual rigor como se isso significasse o fim do green card por casamento. A análise ficou mais séria, então o processo precisa ser levado mais a sério. E talvez essa seja a melhor maneira de resumir esse vídeo. As regras podem ter ficado mais rígidas, pessoal, e ISS pode ter aumentado seu escrutínio,
O oficial pode olhar mais cuidadosamente para os documentos, histórico e inconsistências. Tudo isso, pessoal, merece atenção, obviamente. Mas existe uma diferença enorme entre dizer agora estão olhando com mais cuidado e agora ninguém mais consegue aprovação. Não são a mesma coisa. Meu conselho é simples: não tenha medo da análise mais rigorosa. Tenha medo de chegar a uma análise mais rigorosa com um processo que não foi preparado para ela. Porque um bom processo não depende de esconder problemas. Ele faz exatamente o contrário. Ele identifica os problemas antes, organiza as informações corretamente, apresenta as evidências certas e deixa claro para o oficial por que aquele casal e aquele requerente cumprem os requisitos necessários. E essa sempre foi a nossa maneira de trabalhar na Visa. Então, sim, o momento exige atenção, exige responsabilidade, exige mais cuidado. Mas, para o casal legítimo, elegível e com um processo bem preparado, o green card para o casamento continua sendo uma via, um caminho sólido para os Estados Unidos. Não precisa entrar em pânico, precisa fazer direito. Eu sou o Dr. Marco Antônio, advogado brasileiro especializado em imigração americana e proprietário da Visa. Se você está pensando em fazer o seu processo de green card por casamento e quer entender a sua situação específica, pode entrar em contato com a nossa equipe e a gente conversa sobre o seu caso. Até o próximo vídeo.